Este é o primeiro de 3 vídeos em que nós vamos falar sobre referência de coletânea. Nós vamos tratar agora de coletâneas, como fazer as referências deste tipo de material. Livros de coletânea são aqueles livros que nós temos as suas partes, os seus capítulos, escritos por autores diversos, diversificados, sendo que na capa nós temos um organizador, o editor, o coordenador, enfim. Aquele autor que consta na capa não é autor do texto, não é responsável pelo texto das partes. Quando nós fazemos, então, uma referência de coletânea, a gente precisa entender que, primeiro, esta coletânea nada mais é do que um livro. Então, ela vai seguir todas as regras de referência de livro, mas ela tem a especificidade de ser uma coletânea. Então, a gente vai fazer a sua indicação de autoria da forma correta, como nós já vimos a indicação de autoria de organização, porém nós temos que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é justamente o cuidado de não confundir os autores. Não confundir os autores. É muito comum, uma vez que a gente sabe fazer a referência da obra no todo, de acontecer de a gente ler o capítulo, não fazer a referência correta do capítulo e referenciar como se os autores do todo, se os organizadores, fossem autores de toda a obra. Esse é um erro muito comum. Isso acontece com estudantes de graduação, isso acontece com estudantes de pós-graduação e acabam se equivocando ao fazer essa referência. Portanto, se nós temos uma obra que é uma coletânea, geralmente ela vai ter uma apresentação, depois ela terá o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, tá bem? E cada um desses capítulos é de uma autoria. Então, vou colocar aqui autor 1, autor 2, autor 3. Então, veja que se eu utilizei e citei o autor 3, por exemplo, ao citar o autor 3, eu não posso confundir este autor como se ele fosse o organizador da coletânea. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer a referência dizendo que quem disse aquela citação que eu estou me referenciando é o autor 3. Vamos supor que nós temos um autor, o organizador, seja um autor, por exemplo, chamado Silva. E o autor 3, o autor do capítulo 3, seja um autor chamado Oliveira. Eu não posso citar o Oliveira lá na minha citação, lá no meu texto, e na hora de fazer a referência dizer que quem disse esta frase aqui foi o Silva. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar claro ao meu leitor que se trata de uma citação do Oliveira. Por isso, a referência no todo que a gente vai ver sobre coletânea, então a referência no todo, ela é a
apenas de forma didática, porque a gente precisa saber fazê-la. Então, a gente vai aprendê-la por conta de que a gente tem que saber fazê-la. Mas quando a gente faz referência de coletânea, convém sempre fazer a referência da parte, porque, via de regra, a autoria da parte é diferente do todo. Então, nós dividiremos as referências em coletâneas em 3 partes, em 3 vídeos. Esta, em que nós estamos fazendo esta explicação geral, a de referência no todo, que é para a gente aprender, e a de referência na parte, que é para efetivamente a gente aplicar. Não convém fazer referência no todo para coletânea, tá bem? Até o próximo vídeo.